What's up, kids? How are you doing? You okay? Hoje eu vou mostrar para você a palavra what de 15 formas, empregada em 15 perguntas. A palavra what é a mais importante de todas para perguntas. Por essa razão, então, fica comigo até o final que eu vou desvendar todos os mistérios que há sobre essa palavrinha e vou mostrar o quanto ela é útil para você. Tá legal? E por isso deixa já o seu like aí, não seja pão duro, seja generoso, deixe seu like, inscreva-se no canal também caso não seja inscrito, tá certo? Compartilhe com seus amigos, compartilhe o conhecimento, ele é gratuito. E no final, responda para minha pergunta se esse vídeo foi ou não foi útil para você. Diga se ele foi, bota yes, se ele não foi, bota não. Diz sim ou não para mim lá no final, por favor, que essa é a menor parte do vídeo, que é quando eu converso com você. Tá legal? Bem, eu separei aqui 15 fotografias, 15 cenas para você entender com o contexto. Por essa razão, eu vou desaparecer agora e só volto lá no finalzinho. Concentre aí nas fotos que elas vão ajudar você a entender exatamente o que cada pergunta quer dizer. Valeu? Bom, a gente começa na mais comum de todas elas. Veja duas pessoas se conhecendo. Quais seriam as perguntas que surgiriam aqui? Bom, aquelas que você já sabe responder, mas eu tenho uma variação para elas. Na verdade, what's your name? What's your phone number and what's email address? Atenção para a entonação dessas palavrinhas das perguntas que começam com WH. Sempre vai estar na pergunta, na palavrinha da pergunta. Portanto, what's your name? What's your phone number? What's your email address? Certo? Sempre o foco está na palavrinha what e depois a entonação vai caindo lá. Então pode repetir comigo, por favor. What's your name? What's your phone number? What's your email address? Também aqui existe a variação de what's his name, what's his phone number, what's her name, what's her phone number. Lembrando que his a gente usa para ele, né? Qual o nome dele, qual o telefone dele, qual o e-mail dele, his email address. E o dela, her name, nome dela, her email address or her cell phone number. Se fosse o deles, seria their email, their phone number or their names. Ok? Beleza? No número 2, a mãe foi tirar um cochilo depois do almoço, chegou no quarto e viu a criançada fazendo tudo aquilo ali. Qual é a pergunta que ela poderia estar fazendo diante desse cenário? Só poderia ser what's happening here? What's happening here? Ou what's going on here? What's going on here? Certo? O que está acontecendo aqui? O que está rolando? O que está pegando aqui? What's happening here? What's going on here? Lembrando, going on, olha como o N cai aqui, ó, going on here, ok? Número 3, dois caras se encontrando, dois jovens se encontrando e fica fácil dizer, até já falei para você essa expressão, hey brother, what's up? Or hey, what's up brother? Hey, what's up brother? Que na realidade quer dizer, qual é irmão? O que está pegando, certo? E veja também que você já deve ter imaginado isso, que o aplicativo WhatsApp veio naturalmente de WhatsApp, right? Eles fizeram simplesmente o app da palavra application, né? No lugar do up, que está nessa expressão de WhatsApp, ou seja, qual é? O que está rolando, o que está pegando? Número 4, aparece esse menininho aqui embaixo da cama olhando para algo, descobrindo algo e fazendo a pergunta clássica, que também é super comum e bem básica, que nada mais é do que what is it? What's this? What's that? What is it? What's this? What's that? Lembrando que a diferença de what's this para what's that é justamente a distância de onde você está daquilo que você está perguntando. Se eu estou perto, eu vou perguntar what's this. Se eu estou longe, eu vou perguntar what's that. O que é isso? What's this? What's that? O que é aquilo? Mas o what is it pode substituir a ambos sem precisar ter essa frescura de proximidade. Mas lembrando sempre, what's this? What's that? Ok? Número 5, você chega numa loja e naturalmente que um atendente vai oferecer algo para você, vai perguntar como é que você está, o que você precisa, com uma pergunta que pode ser como essa. What can I do for you, madam? What can I do for you? What can I do for you? Importante a entonação e também ver como as palavrinhas se juntam, se tornam um som único, né? What can I do for you? É uma pergunta curta. What can I do for you? Interessante também que essa palavra man, ela soa às vezes como a palavra man. Então você pode muitas vezes ouvir, já deve ter ouvido estranhado, what can I do for you, man? Certo? Ela só é um pouquinho mais longa do que man. Man, homem, man, madame. Interessante isso, não? Número 6 é uma das perguntas que a gente mais usa quando está falando ao telefone, quer saber o que o outro cara, o que a outra pessoa está fazendo, e nada mais é do que, so, what are you doing right now? What are you doing right now? So,
what are you doing right now? Então, o que você está fazendo agora mesmo? O que você está fazendo agora? So, what are you doing right now? Importante não só a entonação, mas também naturalmente a pronúncia. Fique atento para isso. What are you doing right now? A número 7, e cada vez mais raro nos dias de hoje, né? É aquela velha antiga quando a gente usava relógio, a gente não usa, hoje é só o celular e cada um tem o seu, né? Mas, what time is it? What time is it? Que horas são? What time is it? Essa aqui é bastante comum, mas nem tão usada hoje em dia. A número 8 é bastante interessante também porque quando a gente pede opinião para alguém, né, a pessoa vai pensar a respeito. E literalmente aqui, ó, olha o cara ali pensando a respeito, para responder a pergunta, what do you think about it? What do you think about it? O que você acha disso? What do you think about it? Embora o verbo think seja o verbo pensar, a tradução que a gente dá para essa frase é, o que você acha disso? What do you think about it? No número 9, o cara chegou aqui com uma florzinha, com uma cara de romântico, cheio de intenções, e a moça olha para ele e pergunta para ele exatamente what do you mean, honey? What do you mean, honey? What do you mean, honey? Ou seja, qual a sua intenção, querido? O que você quer dizer? What do you mean? Veja como aqui o do desaparece, né? What do you mean? Certo? O importante sempre é atentar para a entonação. What do you mean? A número 10 é a pergunta mais usada nos cursos de inglês de alunos para professores quando querem perguntar sobre alguma palavra, mas não querem utilizar a palavra da forma original ou em português ou coisa do tipo. E nada mais é do que what's the meaning of environment? What's the meaning of environment? Veja que eu coloquei esse environment aqui entre aspas, que é para, né, que quer dizer, no caso, meio ambiente. E a pergunta é qual o significado de meio ambiente? Você viu que a gente usou o mean ali como querer dizer ou ter a intenção, e aqui a palavra meaning acaba tendo a tradução, né, de significado. So, what's the meaning of, lembrando, of é a pronúncia, não of, what's the meaning of environment? Qual o significado de meio ambiente? É a pergunta dos cursos de inglês. A número 11 é aqui uma foto com o Michael Scofield do Prison Break, cujo né, o seriado eu sou fã. O que acontece aqui é que ele foi preso novamente e o guarda está perguntando para ele o quê? What are you gonna do now? What are you gonna do now? What are you gonna do now? Seria como perguntar what are you going to do now? Mas assim que soa contraído. What are you gonna do now? Veja só, interessante, né? Uma contração que é hiper comum. O que você vai fazer agora? What are you gonna do now? A número 12, aqui nesse cenário, está um senhor perguntando para um jovem uma coisa do que ele faz. Observa que essa pergunta parece meio seca na tradução, mas ela está perfeitamente comum. Quando alguém pergunta, por exemplo, e veja que ele está introduzindo a pergunta usando by the way, what do you do, young man? By the way, what do you do, young man? A propósito, o que você faz, no sentido de o que você faz da vida, qual a sua profissão, qual a sua ocupação, meu jovem? By the way, what do you do, young man? Interessante essa, né? Veja, what do you do não é nenhum tipo de falta de respeito ou formalidade ou informalidade, tá? É simplesmente perguntar o que a pessoa faz. Não soa mal, não soa ruim, você pode utilizar what do you do para perguntar o que a pessoa faz da vida, a profissão dela. A 13ª você chega para um amigo, percebe uma amiga, percebe que está com uma cara meio triste, meio chateado, e você faz a clássica pergunta, what's the matter? Ou what's wrong? What's the matter? What's wrong? Veja como soa a palavra aqui, ó, what's the matter? Isso numa pronúncia um pouco mais americana, no caso da minha, né? Poderia soar como what's the matter? Numa pronúncia um pouco mais britânica, sei lá como é que funcionaria, mas what's the matter and what's wrong, ambas querem dizer qual é o problema, o que está pegando, qual é o erro, tá? Mas no sentido de o que está acontecendo com você, what's the matter, ok? Or what's wrong. A 14ª é a pergunta mais antiga de todos, a preocupação mais antiga de toda a humanidade. Aqui o rapaz está ligando para a mãe dele que mora em Nova York e está fazendo a clássica pergunta, what's the weather like today in New York, mom? What's the weather like today in New York, mom? Ou seja, como é que está o tempo hoje em Nova York, mãe? What's the weather like today in New York, mom? Interessante, né? A pergunta do tempo é a informação mais antiga de que todo mundo gostaria de saber. So, what's the weather like today? Ok?
E para fechar, as duas amigas estão falando aqui, fazendo um pouquinho de fofoca. Uma tá contando do novo crush dela e ela faz a pergunta de como ele é ou de como é que ele aparenta ser. Observa só que legal, ó. What's he like? What's he like? Ou what does he look like? What does he look like? Observe que what's he like quer saber como é que ele é, sobretudo relacionado à personalidade dele. What's he like? Ele é legal, ele é chato, ele é bacana. What's he like? Poderia ser what's she like também, tá? E what does he look like? What does he look like? Quer saber, diferentemente, a forma com que ele aparenta, a aparência física dele. Então, what's he like? Como é que ele é? E what does he look like? Como ele aparenta, qual a aparência física dele. Bastante usado para gossip, que acaba sendo a fofoca também, mas não somente. Bem, galera, e por fim, então, espero que vocês tenham curtido as minhas 15 fotos com as minhas 15 perguntas. Na verdade, foram mais do que 15 perguntas, deu 17 perguntas, as mais interessantes e mais usadas com a palavrinha what, ok? Gostaria muito que você deixasse para mim aqui, dizer simplesmente se gostou ou não gostou desse vídeo. Se não deu o seu like ainda, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe o conhecimento com os seus amigos, tá bom? Eu agradeço demais a sua presença aí do outro lado. Thank you very much for that. God bless you. See you next time and bye bye now.